E você realmente enxerga? Eu acho que não, porque o essencial, meu amigo, é invisível aos olhos. Abrindo a live de hoje, o homem, um gigante tornado anão. Como eu disse há pouco, eu vou tratar aqui da problemática deste ananismo que nos assola nos dias de hoje. Nós nos tornamos anões por esquecimento. E eu vou tentar diagnosticar este processo e apontar algumas possíveis soluções. Na verdade, apontar algumas matrizes, algumas referências para uma recompreensão acerca do que somos, matrizes, referências fornecidas, é claro, pelo magnífico acervo de sabedoria da história da humanidade. E eu não posso deixar de começar essa live dizendo uma coisa que eu costumo dizer frequentemente em aula, sobretudo quando eu procuro expor a diferença da forma como o homem antigo e o homem moderno compreendem o homem. Então, grosso modo, os homens antigos, os homens das antigas civilizações, primeiro olhavam para o universo, primeiro olhavam para a natureza, primeiro olhavam para o cosmos e procuravam no cosmos o homem, procuravam nesta totalidade o lugar da consciência humana, procuravam na totalidade da realidade a dignidade da consciência humana. Então eles olham para o universo primeiro para depois compreender o que é o homem. Então o homem é entendido sempre a partir de um olhar não para o homem, mas para o cosmos. É por isso que nas concepções antropológicas antigas, o homem está vinculado, enraizado, sua alma está diretamente vinculada a esta realidade chamada universo. O homem moderno não. O homem moderno inaugurou uma forma inusitada de conceber a si próprio, porque isso é absolutamente novo na história. O homem moderno olha para si próprio e procura, dentro de sua subjetividade, o lugar do universo, o lugar do cosmos. E dentro deste cosmos subjetivo, ele procura o seu lugar como ente, como vivente. Ou seja, o que eu quero dizer aqui, grosso modo, através dessas imagens, eu quero dizer para vocês é que o homem, quando visto a si próprio através do cosmos, é mais homem do que quando ele olha para si próprio através de sua própria subjetividade. Eu poderia dar um exemplo aqui bem interessante. Capítulo 25 da obra chinesa Tao Te Ching. Observem como o homem entende a si próprio a partir desta cultura milenar, desta cultura multimilenar que é a cultura da China. No capítulo 25 do Tao Te Ching, tem uma passagem muito bonita em que lemos o seguinte: o homem é regido pela terra, a terra é regida pelo céu, o céu é regido pelo Tao e o Tao rege a si mesmo. Tao, para quem não sabe, significa nesta tradição, consciência, significa vida, significa o próprio Deus em operatividade. O próprio Deus manifestado em sua onipotência consciente. Eu poderia recorrer também a uma passagem mais próxima de nossa realidade, porque grega. Eu poderia recorrer ao mito de Prometeu. Eu vou até contá-lo aqui bem brevemente a partir de uma obra de Platão intitulada Protágoras.
para apresentá-lo de forma mais sucinta. Prometeu pede ao seu irmão que crie todos os seres e coisas, e o seu irmão Epimeteu o faz, mas esquece de dar um atributo singular ao homem. Todos os seres e coisas, então, foram criados, cada qual com um atributo específico. O homem não recebeu nada. Ele se esqueceu. E aí Prometeu entra na parada e fala, mas tu é burro, viu, velho? Que diabo eu faço com este ente que não recebeu nada em especial? Não tem mais atributo a ser dado? Você gastou todo na criação. O que é que Prometeu faz? Rouba o fogo dos deuses, o fogo que crepita no Olimpo, e dá ao homem como atributo distintivo de sua experiência, como atributo distintivo de seu ser, tornando-o, é claro, um Deus. É claro que, como isso foi feito sem a autorização de Zeus, Zeus irá punir Prometeu. Mas aí já é uma outra história. Repare que isso aparece tanto na mitologia, quanto esta passagem é utilizada por Platão, que é um filósofo, para dar fundamentação a alguns argumentos que ele expõe nesta obra intitulada Protágoras. Nesta e em outras obras. Agora observe que na modernidade nós temos duas imagens, duas expressões que apontam para a ruptura que o homem produz com a sua própria cosmicidade, a ruptura que ele produz com o próprio cosmos. Estou aqui tentando sintetizar as coisas. A expressão fundante desta ruptura está na obra Meditações de René Descartes, momento em que ele apresenta o famoso cogito ergo sum em latim. Todo mundo conhece, penso logo existo. Uma outra expressão, isso é bem próprio da filosofia, a revolução copernicana produzida pelo filósofo Immanuel Kant. Professor, que diabo é revolução copernicana? Lembram aí que Copérnico, por assim dizer, colocou o Sol no centro do universo? Pois é, o Kant coloca a subjetividade humana no centro do conhecimento. Ou seja, você reduziu todo o conhecimento à subjetividade. E tanto a expressão cogito ergo sum de Descartes, quanto esta imagem que o próprio Kant nos oferece em sua obra da Revolução Copernicana, essas duas expressões, quando levadas às últimas consequências, acabaram produzindo esta tolice de acreditarmos que cada um tem a sua própria verdade. Porque tudo foi reduzido à subjetividade humana. Vivemos no paradigma do subjetivismo, elevado às últimas consequências. Repare que caímos nesta armadilha de acreditarmos que cada um tem a sua própria verdade. Velho, isso é algo absolutamente contraditório, já na própria expressão, verdade de cada um, verdade como algo subjetivo. A verdade, por definição, é objetiva e universal. Para que serve, pensem comigo, para que serve uma verdade que é só sua? Que uso você vai fazer disso se o outro não pode sequer acessá-la uma vez que ela é sua? Não existe verdade subjetiva, não existe verdade pessoal, não existe. Você pode ter uma perspectiva, você pode ter um olhar, mas uma verdade não, meu amigo. É óbvio que o Descartes e o Kant não propuseram isso. Isso é uma consequência dessa extrema subjetividade, desse subjetivismo que eles acabaram fundando com as suas respectivas filosofias. Ok, professor, então eu já entendi a diferença da forma de compreensão que os antigos têm a respeito do homem e a forma como os modernos
entendem essa mesma realidade mistérica chamada ser humano. Beleza, mas e daí? Isso muda o que na minha vida? Meu amigo, não é que muda, já mudou. Porque essa ruptura que o homem produziu no início da modernidade, ou através da própria modernidade, essa ruptura que nós produzimos com a totalidade do universo, essa ruptura que nós produzimos com o cosmos, a ruptura do nexo consciencial cosmológico entre homem e universo, acabou produzindo um apequenamento humano, acabou produzindo um rebaixamento identitário que vocês nem imaginam o nível em que isso acabou atingindo nos nossos dias. Falei aqui, vocês nem imaginam por força de expressão, porque é claro que vocês estão no mundo e estão razoavelmente atentos ao nível de rebaixamento ao qual eu estou me referindo. Ou seja, o apequenamento humano talvez seja o traço mais característico do nosso tempo. E isso tem a ver, sim, com esta ruptura, porque o homem moderno é, sobretudo, um homem sem grandeza interior. É um homem que concebe o próprio espírito humano de uma perspectiva pobre, precária, pequena, reduzida. E se vocês quiserem perceber isso na própria filosofia, poxa, é fácil, meu amigo. Você tem com a modernidade, sei lá, Thomas Hobbes, que é um filósofo famoso na filosofia política, afirmando categoricamente em sua obra Leviatã que o homem é um ser mau por natureza. Ele é o criador daquela famosa expressão, o homem é o lobo do próprio homem. Você tem um outro filósofo contemporâneo, quase contemporâneo dele, o John Locke, afirmando que o homem é uma tábula rasa, uma página em branco. Você tem, sei lá, o Karl Marx mais à frente, reduzindo a consciência humana, reduzindo a consciência individual a tal consciência de classe, ou como ele diz em manuscritos econômicos e filosóficos, a consciência humana é um epifenômeno da consciência social, ou um epifenômeno das condições objetivas da realidade, ou seja, do modo de produção econômico como a sociedade se organiza. Então observe que houve aí uma redução de suas possibilidades individuais, porque você pensa a partir do pensamento de sua classe. É claro que houve aí um reducionismo. Se você avançar mais um pouco, você encontra até o grande filósofo Heidegger, afirmando que o homem caiu no mundo sem que nem porquê, não tem princípio, não tem finalidade. O Sartre, mais tarde, na linha de pensamento do Heidegger, afirma que o homem é uma náusea, uma ânsia de vômito, porque se ele perguntar sobre o que ele está fazendo aqui, ele vai sentir esta náusea, uma espécie de melancolia, porque não tem respostas, porque você não veio de lugar nenhum, não vai para lugar nenhum, e ele afirma, o homem é uma paixão inútil. Então observe aí, se nós quisermos, para a psicologia, não posso esquecer do grande doutor Sigmund Freud, que é um dos grandes estruturadores da nossa cultura. A gente pensa muito freudianamente sem saber. Nós somos muito psicanalíticos nas nossas avaliações sobre os acontecimentos que nos atravessam, e o Freud reduz a consciência humana a um joguete de forças do inconsciente. Ou seja, sua consciência está enraizada, ou ela é atravessada por essa estrutura obscura. Você está no âmbito de uma experiência obscura contra a qual nada você pode. É claro que isso é um reducionismo. É claro que isso é uma espécie de rebaixamento de entendimento acerca do homem. Aí você vai para a literatura, aí, meu amigo, é um festival de rebaixamentos, um festival de caricaturas. É claro que no caso da literatura, os grandes autores estão diagnosticando, eles estão percebendo, eles estão pressentindo, eles não estão defendendo. Então você tem, por exemplo, um diálogo simplesmente extraordinário, talvez um dos grandes marcos do processo de rebaixamento sobre o qual eu estou tratando. Você tem um dos primeiros textos do teatro português, um dos primeiros textos de Gil Vicente, O Alto da Lusitânia. É massa, velho, porque é um diálogo entre, no caso desta cena, entre dois personagens. Um se chama Todo Mundo e o outro se chama Ninguém. Todo mundo se encontra com ninguém
E todo mundo pergunta a ninguém, e aí, velho, você está fazendo o que da vida? Aí ninguém responde, eu estou procurando a consciência. E aí ninguém pergunta a todo mundo, e você, todo mundo, está fazendo o quê? Eu estou em busca de dinheiro e riquezas materiais. Isso é do século, se eu não me engano, 14, 15. Então você vai para literatura francesa, você tem a figura de Gil Blas, do Alain René Lesage, um personagem adaptável a todos os desvios de caráter, um personagem hipócrita, medíocre. Você vai para, sei lá, Tartufo de Molière, com a sua falsa religiosidade, com sua hipocrisia corrosiva. Você vai para Fausto de Goethe, o grande Fausto de Goethe, obra extraordinária. Ele faz pacto com o demônio em troca de 24 anos de prazer no mundo. É o retrato de nossa experiência, é o retrato da aposta de vida do homem moderno. Você vai para Kafka, Gregor Samsa, personagem principal de A Metamorfose, que se transforma numa barata de uma noite para o dia, acorda como um inseto, e a grande preocupação dele, como inseto, é, porra, como é que eu vou chegar no trabalho atrasado na condição de inseto? Então, assim, reflexões interessantíssimas. Em O Estrangeiro, de Albert Camus, nós temos aquela figura esquisita, indiferente à própria vida, de Meursault, um personagem central da obra, indiferente a todo e qualquer acontecimento. A mãe dele morre, ele não sente nada por isso, ele vai preso, não sente nada por isso, e ele vai preso porque ele mata um árabe, também sem qualquer motivo, não tem motivo nenhum. Ele matou porque matou. Ele sentiu uma insolação na cara e pegou a arma que ele tinha tomado do amigo e deu 3 tiros no cara. Ou seja, observem. O personagem Urique, de O Homem Sem Qualidades, olha o título da obra de Robert Musil. Estou lembrando aqui, poderíamos recorrer aqui à literatura brasileira, que é, através de Machado de Assis, uma exposição ampla e muitíssimo variada dessas figuras hipócritas e oportunistas, desses homens pequenos, desses homens anões. Você tem a figura de Brás Cubas, você tem a figura de Quincas Borba, você tem na literatura de Lima Barreto a figura do Doutor Castelo, o homem que falava javanês. Esse conto é maravilhoso, mostra o nível de hipocrisia, de falsidade que nós podemos alcançar em nossa vida. Ou seja, você pode ir para qualquer literatura, você sempre vai encontrar figuras como a de Charles Bovary, de Gustave Flaubert. Flaubert, no livro Madame Bovary, com seu chapéu horroroso e esquisito, ele já apresenta o chapéu do cara para demonstrar claramente para você de que tipo de homem você está tratando. Um homem medíocre, pequeno, que não tem sonhos nem ideais. O destino dele, até hoje, quando eu lembro, me comove. Esse sim me comove. Mas enfim, estou só passeando aqui por alguns exemplos. Então isso vai aparecer, esse rebaixamento, tanto na filosofia quanto na literatura. Mas eu acho que o que a ciência moderna nos apresenta de referencial é insuperável. E o que a ciência moderna, o que esse cientificismo materialista dos dias de hoje nos oferece de referencial, o homem como um macaco. Aí, meu amigo, é insuperável. Porque o que é pior, a gente acredita nessa coisa. A gente fixou a consciência na ideia de que viemos do macaco, e esse paradigma é algo quase inamovível nos dias de hoje. Isso é problema sério para a constituição de uma identidade edificante, tanto a nível individual quanto a nível coletivo. E como se a ciência explicasse efetivamente o homem. Presta atenção nisso, porque talvez este seja o ponto. A gente acredita muita fé na ciência. Só que aí eu quero apresentar para vocês 3 passagens aqui, 3 diagnósticos produzidos por 3 filósofos, por 3 professores, por 3 estudiosos da experiência humana. Um deles é o Max Scheler, que é um grande filósofo do século XX,
que num texto, num ensaio intitulado sobre o lugar do homem no universo, não me lembro se é bem esse o título, mas trata especificamente do lugar do homem no universo. O Max Scheler, que é um filósofo do século XX, como eu disse, ele diz que nenhum outro período do conhecimento humano o homem tornou-se mais problemático para si mesmo do que no nosso tempo, do que na nossa época. Porém, nós não possuímos até hoje nenhuma ideia clara, nenhuma ideia coerente, nenhuma ideia integral sobre o homem. E ele continua, ele diz que a multiplicidade cada vez maior das ciências particulares antes confundiu e obscureceu que elucidou a nossa concepção sobre o homem. Repare o diagnóstico deste grande filósofo, um dos fundadores da antropologia filosófica. Repare o diagnóstico que ele dá neste ensaio. Então, comece já a provocar-se a desconstruir a ideia que você tem a respeito do homem a partir da ciência. É pelo menos aí uma provocação ou um endosso feito pelo Max Scheler. Tem uma obra que eu gosto muito, do professor de filosofia, do filósofo argentino Juan Mantovani, obra intitulada Educação e Plenitude Humana, em que ele coloca uma questão interessante. Ele fala: hoje assistimos a um duplo fenômeno, hoje assistimos a um aparente paradoxo. Enquanto conhecemos, através das ciências particulares, muitas coisas sobre o nosso organismo físico, ignoramos o que é a totalidade humana, ignoramos o que é a essência humana, ignoramos o sentido da vida humana. Repare que ele escreveu isso em meados do século XX, não são diagnósticos antigos. Eles estão falando na altura deste tal cientificismo materialista que nos legou a ideia de que viemos do macaco, que nos legou a ideia de que a matéria produziu a consciência. Isso é risível. Eu vou recorrer aqui a um terceiro diagnóstico, porque eu não poderia deixar de fazê-lo, uma vez que são 3 perguntas extraordinárias feitas pelo grande físico e filósofo Basarab Nicolescu numa obra intitulada Manifesto da Transdisciplinaridade. Esse daí é pequenininho, 25 páginas, 26 páginas no máximo. O Basarab Nicolescu, que é um dos estudiosos de física quântica, filosofia quântica, ele faz 3 perguntas desconcertantes. Ele diz assim: como se explica que quanto mais sabemos do que somos feitos, menos sabemos quem somos? Como se explica que quanto mais conhecemos o universo exterior, mais o sentido de nossa vida e de nossa morte seja deixado de lado como insignificante e até absurdo? E a terceira pergunta, meu amigo, é estremecedora. Ele pergunta: a atrofia do ser interior seria o preço a ser pago pela ciência, pelo desenvolvimento da ciência? Ou seja, em nome da ciência, será que temos de pagar esse preço tão caro, que é o da atrofia do ser interior? Então, professor, se a literatura, a filosofia, a ciência tem nos apresentado referências empobrecidas acerca do que é o homem, como é que nós podemos concebê-lo em seus traços mais genuínos, em seus traços mais definidores de sua verdadeira ontologia? Ontos significa ser, tá? Como é que a gente pode restabelecer o desenho do homem, a imagem do homem, para que nós possamos recompreender a nós mesmos em nossa época? Ora, meu amigo, tentando concebê-lo na sua totalidade. Mas conceber o homem na sua totalidade é algo impossível. Você não consegue conceber o homem na sua totalidade em sentido aqui puro. Totalidade enquanto realidade em si mesma. Não dá. Eu vou até apresentar para vocês por que não dá, usando aqui a passagem de um mito grego, Semele,
esposa de Zeus, esposa não, perdão, a esposa de Zeus é Hera, amante de Zeus, uma das amantes de Zeus aqui na terra. Sempre ele pede a Zeus que mostre a ela toda a sua plenitude, mostre a ela a totalidade do seu ser. E Zeus bota a mão na cabeça e fala, pelo amor de Deus, eu prometi que poderia realizar qualquer desejo seu, mas não esse. Pelo amor de Deus, não peça isso, mas eu quero isso. É claro que ela estava sendo insuflada pela deusa Hera, que está ali se vingando por trás. E Semele então pede para ver Zeus na sua plenitude. E Zeus, como havia prometido, e a palavra de um Deus não pode ser corrompida, não pode ser violada, ele tem de cumprir o que prometeu, ele se mostra a Semele como ele é. E Semele simplesmente vira pó. Semele vira cinzas, porque não suporta olhar para a plenitude da totalidade. É interessante que no capítulo 11 do Bhagavad Gita, o Arjuna, que é o herói do livro, pede a Krishna para ver a realidade com os seus olhos. E Krishna, o Deus em questão, ainda avisa para ele, olha, velho, como diz aqui na Bahia, não vá que é barril. É complicado, não dá para você suportar enxergar o universo, enxergar a vida, o mundo, dos meus olhos, a partir do meu olhar. Mas ele insiste, quando vê o mundo com o olhar de Krishna, ele pede para parar. Enfim, o que eu quero dizer para vocês com essas passagens é aquilo que o Carl Gustav Jung diz. Nós não conseguimos aproximar a nossa consciência do arquétipo, da totalidade. Não dá, a gente não suporta. Então, como é que eu posso enxergar o homem na sua totalidade, o homem na sua plenitude, o homem em linhas mais significativas? Enxergando o homem através do símbolo que melhor o define como homem. E o símbolo que melhor define o homem é o símbolo do herói. Então você vai procurar olhar para o homem através do símbolo do herói. Através do símbolo do herói. É sempre assim. E aí sim, meu amigo, você se aproxima do que nós somos efetivamente. E aí é bom lembrar que herói aqui, no sentido em que eu estou colocando, significa homem celeste, homem arquetípico. Todas as culturas apresentam um arquétipo do homem, apresentam uma referência cósmica do que é efetivamente o homem. Isso é o dado mais recorrente que nós encontraremos nas culturas antigas. É por isso que a ciência astrológica não é o que nós pensamos nos dias de hoje. A ciência astrológica é uma ciência séria, porque trata desta realidade ou desta arquetipologia da vida humana. Mas voltando, eu vou dar para vocês 3 símbolos através dos quais vocês podem olhar para a totalidade do homem. O primeiro, talvez vocês não conheçam, Purusha, o homem cósmico do Rig Veda, o livro sagrado dos hindus, o primeiro livro, na verdade, religioso da história do conhecimento humano. E tem lá o homem sendo descrito como um ser de 1000 cabeças, porque, claro, é um arquétipo, representa a imagem do homem como humanidade, como totalidade. E o que ele faz para criar a própria humanidade? Se dá em sacrifício aos deuses. Segunda imagem, vocês conhecem essa, Hércules. Todo mundo conhece o homem celestial dos gregos, o arquétipo do homem segundo a tradição grega. Hércules é a representação do Filho de Deus encarnado, mas ainda imperfeito. É a representação do homem que definitivamente toma em suas mãos a tarefa de alquimizar ou de transmutar a sua condição animal em luminosidade espiritual, em consciência olímpica, que é isso que vai acontecer no final dos 12 trabalhos. Ou seja, Hércules é o homem, ou simboliza o homem, que se submete a 12 dificílimos trabalhos para fazer emergir na própria experiência do mundo a divindade que ele carrega consigo, que ele carrega em sua própria alma. Ou seja, Hércules se transforma
numa divindade depois de atravessar 12 dificílimos trabalhos. Ele se alquimiza, ele se purifica, ele se sacrifica para tornar-se um olímpico. E é isso que de fato acontece no final da sua saga. E vocês encontram isso na obra Biblioteca do poeta, filósofo, do escritor grego Pseudo-Apolodoro. Terceiro símbolo, talvez vocês também não conheçam, Quetzalcóatl é o nome da divindade asteca que na verdade é um deus homem. É o arquétipo do homem segundo a tradição asteca, na verdade segundo a tradição dos povos de matriz tolteca. E Quetzalcóatl vive uma experiência interessante porque, tal como Hércules, ele para criar a humanidade, ou para salvar a humanidade, ele enfrenta os desafios de um deus chamado Mictlantecutli. Essas palavras astecas são difíceis. Ele passa por uma série de provas e numa delas, olha o que acontece. Um outro deus, Tezcatlipoca, o coage a se embebedar. E ele, quando se embebeda, ele toma uns goró, enche a cara, ele negligencia a sua tutela, a tutelagem que ele faz dos homens, e negligencia ou acaba esquecendo também os seus deveres religiosos. E ele, quando acorda no outro dia, tamanho é o seu arrependimento que ele pede aos seus servos que construam um baú de pedra, adornem este baú com turquesas, coloquem o seu corpo lá dentro e o incendeiem, de modo que, quando incendiado, ele vira cinzas, a sua alma vira cinzas e o seu coração se transforma na estrela d'alva, se transforma na estrela da manhã, se transforma no planeta Vênus, né? No caso agora que a gente já sabe, se transforma no planeta Vênus, que é um referencial, que é uma estrela guia. Entendam a simbologia da coisa, procurem observar que o Deus se sacrificou para deixar um horizonte para o qual nós possamos caminhar com segurança. É mais ou menos isso o que essas simbologias tentam traduzir para a gente. Então, vocês estão aí no âmbito de uma compreensão que nos aproxima muito mais do que somos, do que estas que a nossa modernidade, estas que o nosso tempo nos fornece. E, por fim, para finalizar a reflexão dessa live, tudo isso que eu apresentei para vocês acaba nos levando à necessidade de, primeiro, procurarmos olhar para a nossa própria experiência humana de uma ótica que devolva a ela, experiência humana, a dimensão que a modernidade, a dimensão que a nossa cultura amputou. Que dimensão é esta, professor? A dimensão espiritual, a dimensão arquetípica, a dimensão vertical da existência. Porque esta que você vive, que eu vivo, que todo mundo vive no dia a dia, essa de ser pessoa comum, essa de ser Gil Blas, essa de ser Quincas Borba, esta de ser Fausto, e mais do que nunca Fausto, né? Que troca a responsabilidade de ser humano por um pacote de prazeres. Ou seja, a gente precisa devolver a dimensão vertical para deixarmos de lado um pouco essa dimensão horizontal. E somente devolvendo essa dimensão arquetípica, nós restabelecemos uma compreensão mais totalizante do que somos. E não há outro caminho, meu amigo, senão o da busca pela filosofia, o da busca por uma religiosidade profunda, honesta, verdadeira, porque é lá onde você vai encontrar as referências arquetípicas, as referências que possibilitarão você devolver a si próprio essa dimensão vertical, essa dimensão elevada, esse olhar para cima, como diziam os gregos. Uma segunda coisa que tudo isso que eu falei nos leva, de certo modo, a compreender, é que todos nós, mesmo adormecidos que estamos nos dias de hoje, todos nós, no fundo, pressentimos a eternidade, pressentimos
aquilo que eu comecei a falar no início dessa live, pressentimos o nosso lugar cósmico, a nossa dignidade, como dizem os gregos, a nossa timé cósmica, ou seja, a nossa condição de seres espirituais, de seres divinos. A gente sabe disso, a gente está meio esquecido, eu sei. E como nós sabemos disso, no fundo, ou no transfundo de nossa alma, presta atenção numa coisa, como nós sabemos disso, se nós não criarmos oportunidades para produzirmos dignas ações, nobres feitos e grandes obras, a gente vai, cedo ou tarde, cair nesta tendência de entrar em estados de angústia e de desalento, estados que cedo ou tarde levam a esta doença chamada depressão, que no fundo, tem como raiz uma outra doença. Qual, professor? A que eu falei há pouco. Falta de grandeza, falta de senso de grandeza da própria identidade. E a terceira coisa é que a gente precisa cultivar a memória dos heróis, a memória dos santos, a memória dos gênios, a memória dos grandes homens da história da humanidade, dos grandes homens. Porque a gente vive uma crise mimética adoecedora. O que é crise mimética, professor? É uma expressão que eu estou usando de um antropólogo chamado René Girard. Crise mimética é crise de imitação. Nós temos Instagram, Facebook, e o que estamos fazendo ali, geralmente imitando os homens vulgares, os homens anões, como diria o filósofo Nietzsche, os homens que vivem uma experiência fraca, uma experiência ou um modo de ser e de estar fraco no mundo. Repare que a gente fica dando like, e como diz o professor Victor de Sales Pinheiro, da Universidade do Pará, ele diz que like é também, em inglês, como. Ser como aquela pessoa. Então você dá um like, você quer ser como aquela pessoa. Repetindo o que ela está expondo, mimetizando o que ela está mostrando ali, com aquele comportamento comum. Então a gente tem que sair dessa crise mimética de buscar referenciais em pessoas comuns, vulgares. A gente tem que procurar os ideais, os grandes homens, as grandes referências. Isso é uma questão que nós devemos à nossa própria consciência, porque a nossa consciência é afeita ao grande, é afeita ao difícil, é afeita ao sacrifício, é afeita ao máximo do que somos. Nossa consciência tem abertura para o divino, e só ela tem. Então que respeitemos que a dignifiquemos com esta busca em sermos um pouco mais responsáveis conosco mesmos. Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero!